Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Oi, por favor. Você sabe o que é um círculo? Círculo seria algo redondo? Dá um exemplo aqui na sua moto, alguma coisa que tem um formato circular. Por exemplo, a tampa do tanque. Círculo? Círculo é um círculo. Círculo seria uma moeda, um negócio redondo como uma moeda, né? Esse volante é um círculo? E você? Você consegue dar um exemplo de um objeto que tem a forma de um círculo? Acho que sim, né? A nossa vida está tão cheia de formas circulares. Mas vamos parar de ficar assim rodando em círculos e vamos direto ao assunto. Você já deve ter imaginado qual é o tema da nossa aula de hoje, né? O círculo. Hoje vamos aprender quais são os elementos do círculo. O raio, o centro, o diâmetro, as cordas e os arcos. Vamos ver também como descobrir o comprimento de uma circunferência. E vamos conhecer o número π. E aí, tudo pronto? Agora sim, a nossa teleaula de círculo já está rolando. E aí, amiga? Tá tudo resolvido. Ué, mas cadê as mesas? Eu nunca vi um salão de festa sem mesa, só tem uma. As outras mesas estão em outras dependências do clube. Elas só vêm pra cá no dia da festa. Não se preocupe, as outras 39 mesas são iguaizinhas a esta aqui. Mesas redondas. Tá, e você acha o quê? Que vale a pena? Lógico que vale. São alguns bons dias de trabalho para nossa confecção. Olha, é o seguinte. Eles querem cobrir as mesas com 2 toalhas. A primeira tem que ser de feltro e com elástico para se fixar bem a mesa. A outra vai ser colocada por cima e por isso deve ser de um pano melhor. Eu pensei em linho. E eles querem que essa toalha de cima fique caída, assim, uns 20 centímetros para fora da mesa. E ela deve ter um acabamento de renda. Entendeu, amiga? Cidinha? Cidinha? Eu tô tendo umas ideias aqui já. Já sei, você já estava criando as toalhas, não é? Eu tava pensando em umas coisinhas. Mas antes de criar, nós vamos ter que resolver alguns probleminhas aqui, viu? Que probleminhas? E você concorda com a Cida? Será que antes de imaginar as toalhas, é preciso de fato resolver alguns probleminhas? Claro que sim, não é mesmo? Afinal, é preciso descobrir quantos metros de tecido de cada tipo precisam ser comprados, quantos metros de feltro, de linho, de renda e também quantos metros de elástico. Para resolver esses probleminhas, só tem um jeito: medir. E é isso que as nossas amigas têm que fazer agora. Bom, agora me ajuda a medir a largura da mesa. Ai, Cida, você pode ser boa de conta, viu? Mas de nomes... Quando a figura é um círculo, a gente não diz largura, a gente diz diâmetro. Tá bom, então vamos medir o diâmetro da mesa. Vamos. Repare que para medir o diâmetro, a fita tem que passar bem pelo centro da mesa para que a distância medida seja a maior. Então diâmetro... Aqui tem... Espera um pouquinho, diâmetro... 1 metro. 1 metro de diâmetro. Certo. Agora eu preciso saber quanto de elástico que a gente vai precisar. Então precisa medir aqui em volta. Tá bom. Medir daqui, vai. Vamos começar? Daqui. Vamos pegar uma marquinha de referência, tá? Aqui. Vai. 3 metros mais 14 centímetros, mais ou menos. Então dá 3 e 14 centímetros. Então nós já temos o contorno da mesa. Certo. 3 e 14, são 40 mesas, né? Certo. Bom, então acho que agora a gente já tem as medidas que a gente precisa para comprar os tecidos, o elástico, essa coisa toda, não é? Então vamos lá para a nossa confecçãozinha, porque lá a gente pode fazer, ou melhor, você pode fazer todas as contas em paz. Vamos lá, vamos às contas. As contas. Enquanto as nossas amigas voltam para a confecção, vamos testar a popularidade do círculo aqui na cidade. Oi, por favor, você me desenha um círculo aqui nessa folha? O círculo tá bom. Pronto. Como você pode perceber, todo mundo sabe o que é um círculo, mas ninguém conseguiu desenhar essa figura bem redondinha como ela deve ser. Mas isso não é difícil. Basta ter a ajuda de um compasso. O compasso é um instrumento de desenho que tem 2 pontas. Uma que você espeta e fixa no papel. E a outra, com o grafite, que gira em torno da ponta fixa, desenhando o círculo. O ponto
onde a gente fixa o compasso é o chamado centro do círculo. Repare que a distância do centro a qualquer ponto da linha desenhada é sempre a mesma, que é igual à abertura do compasso. Neste caso, 2 centímetros. Esta distância é chamada de raio do círculo. Agora preste atenção que tem mais uma informação importante. A gente já sabe que a figura formada pelo compasso é o círculo. Mas o que é a circunferência? A circunferência é apenas essa linha feita pelo compasso. É ela que dá limites ao círculo. Por isso ela pode ser chamada de fronteira do círculo, certo? Muito bem, acabamos de aprender que todos os pontos da circunferência estão à mesma distância do seu centro e que essa distância fixa se chama raio. Agora, sabendo disso, será que não dá para improvisar um compasso usando uma tachinha, um barbante e um lápis? O que você acha? É claro que dá, não é mesmo? Vamos ver. É só amarrar uma ponta do barbante na tachinha e a outra no lápis. O ponto onde a tachinha vai ser fixada vai ser o centro do círculo. O raio é o tamanho do barbante. E aí, basta riscar. Mas atenção, o barbante deve ficar sempre bem esticado. Eu também improviso um compasso para fazer os meus canteiros, usando 2 estacas e um pedaço de corda. Vou mostrar como funciona. Tá vendo? Ficou um círculo certinho. Agora é só plantar essa muda no centro do círculo. Então, amiga, pensando no nosso problema? Mais ou menos. Lembra que eu falei pra você que no caso do círculo a gente não tem largura, a gente tem diâmetro? Lembro. Isso quer dizer o seguinte, que o diâmetro é a distância entre 2 extremos do círculo, sempre passando pelo centro. Aqui tá o centro, tá? Então aqui a gente tem o diâmetro. Certo. E a gente sabe que a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é sempre a mesma, o raio. A pergunta é, tchan, 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 o que o raio tem a ver com o diâmetro? Boa pergunta. Qual a relação entre o raio e o diâmetro? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, a distância entre qualquer ponto da circunferência e o seu centro é igual ao raio. Então, olha só, temos aqui 2 raios. Mas isso também é igual ao diâmetro. Quer dizer então que um diâmetro é igual a 2 raios? Peraí, vamos chamar o raio de R e o diâmetro de D. Então podemos dizer que D é igual a 2R. É isso mesmo, essa é a relação. A medida do diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Olha, mas tem uma coisa que eu não entendi ainda, viu? O quê? Olha só. Essa distância aqui também se chama diâmetro? Não. Não? Não, porque para ser diâmetro tem que passar pelo centro. Então como é que se chama? E agora? Você sabe como se chama o segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência? Então, preste atenção que é um nome bem fácil de guardar. Corda. Vamos lá. Corda é qualquer segmento que une 2 pontos da circunferência. Isso quer dizer que o diâmetro também é uma corda. Na verdade, o diâmetro é a maior corda da circunferência. E vamos aproveitar para conhecer mais um elemento do círculo. O arco é essa parte da circunferência separada pela corda. Para simbolizar a corda PQ, usamos o PQ com um tracinho em cima. Isso você já sabia. Já o arco PQ é simbolizado usando as mesmas letras, só que com esse arquinho em cima, para não confundir com a corda. E repare que quando a corda é o diâmetro, o arco formado é exatamente igual à metade da circunferência. É por isso que esse arco é chamado semicircunferência. E o diâmetro também divide o círculo em 2 partes iguais. Cada parte se chama semicírculo.
Pronto, amiga. Terminei o projeto. Tá. Agora só temos que fazer as contas. Ótimo. Olha, como a mesa tem 1 metro de diâmetro, a gente tem que comprar um feltro de mais ou menos 1,20 m de largura. Essa sobra de 20 é pra gente fazer aquela bainha e colocar o elástico depois. Agora, pra saber quantos metros, é só multiplicar 1,20 por 40, que é o número de mesas. Tá. Dá 48 metros de feltro. Certo. Agora, no caso do linho, a gente vai precisar de uma peça de 1,40 m de largura para a toalha ficar caída como o diretor do clube quer. É o mesmo raciocínio, 1,40 vezes 40. 40, que é igual a 56 metros de linho. Tá. Bom, agora o elástico é fácil, porque a gente mediu o contorno da mesa que tem 3,14. Como a gente quer que a toalha fique bem esticadinha, a gente vai pôr 3 metros para cada uma. Então fica 3... Deixa eu ver que eu não tenho aqui. 3 vezes 40 igual a 120 metros de elástico. 120. Nossa, que cara é essa? Olha só o problema. Para descobrir quanto de renda a gente vai precisar usar, a gente precisa saber a medida do contorno da toalha de linho, que é um círculo de 1,40 m. Ih, será que a gente vai ter que fazer as toalhas para depois medir? Não, acho que não. Você percebeu como o comprimento do contorno depende do tamanho do diâmetro? É fácil perceber que quanto maior o diâmetro, maior será o comprimento da circunferência. Deve haver alguma relação matemática entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. Ah, já sei! Amiga, vem cá, pega seu caderninho. Tive uma grande ideia. Ah, é? Eu vou medir o comprimento e o diâmetro de alguns objetos circulares e você vai anotar tudo aí. Mas pra que isso? Pra quê? Pra saber qual é a relação que existe entre o diâmetro e o comprimento de uma circunferência. Tá. Vamos lá? Vamos. Começar com esse daqui. Dá? Pode anotar. 27 de diâmetro. Eu não tô achando mais nada circular, Cida. Pode parar. Número é comigo mesmo, viu? E olha, eu achei uma coisa muito interessante aqui. Dá uma olhadinha. Se a gente dividir o comprimento do círculo desses objetos que a gente mediu pelos seus respectivos diâmetros, dá sempre o mesmo resultado. Um número mais ou menos próximo de 3. Confira. Mesa do clube, diâmetro 1 metro. Comprimento do contorno, 3,14. 3,14 dividido por 1 igual a 3,14. Pires, diâmetro 15 centímetros. Comprimento do contorno, 47. 47 dividido por 15, 3,13. A mesma coisa acontece com as medidas do prato e do espelho. Dá sempre o mesmo número. Mas que número é esse? Qual é o valor que se atribui ao π? Você deve estar acostumado. O π vale 3,14 ou no máximo 3,1416. Mas isto é uma aproximação. Modernamente, os computadores lhe dão o valor de π com 10.000, 12.000 casas decimais em questão de segundos. Mas, de fato, o π é um número que não tem fim, tem infinitas casas decimais. Você deve usar com uma aproximação conveniente. Quer dizer, então, que se a gente multiplicar o diâmetro de um círculo por π, o resultado é o comprimento do contorno? Exatamente. A nossa toalha de linho vai ter 1,40 m de diâmetro vezes π, que é mais ou menos 3,14, né? Arredondando, dá 4,4 metros de renda por mesa, vezes 40 é igual a 176 metros ao todo. Agora eu posso contar a ideia que eu tive para as toalhas? Pode. Então vem cá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, aprendemos o que é um círculo e o que é uma circunferência. Hoje, entramos em contato com vários elementos do círculo: o raio, o diâmetro, a corda e o arco. Por último, vimos que a divisão do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro tem sempre o mesmo resultado, mais ou menos 3,14. Esse número é chamado de π. Se você quer saber mais sobre tudo isso que a gente viu hoje, não precisa ficar andando em círculos por aí, não. É isso mesmo. Se você quiser aprender mesmo, é só ir ao seu livro e estudar. Tchau. Tchau.